Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta casa, excelentíssimos senhores vereadores, secretária de Educação aqui que vem acompanhar, Noeli, demais presentes nesta casa legislativa. Senhor presidente, determina a nossa Constituição e, evidentemente, também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós temos 3 instrumentos de transparência, né? São instrumentos previstos na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal e também nas Constituições federais e estaduais, federal e estadual. Preceitua que o Poder Executivo tem que encaminhar, de acordo com o artigo 42 da Constituição Estadual, uma redação dada pela Emenda Constitucional 47 de 2001, presidente, que o Poder Executivo tem que encaminhar para o Poder Legislativo, até o dia 1º de outubro, a proposta orçamentária, o projeto de lei da proposta orçamentária para o exercício seguinte. Portanto, encaminhando agora 2015 para o exercício 2016. E o Poder Legislativo tem também uma previsão na Constituição Estadual 30 dias para votar. Observado que está na Constituição Estadual. Portanto, 1º de outubro, nós teríamos até o dia 31 de outubro para votar. Poder Legislativo. Aliás, a presidência da Casa, por um preceito constitucional, teria esta obrigação de fazê-lo, encaminhar para a votação. Claro, respeitar a autonomia, a independência dos poderes, etc. e tal, mas é o que está na Constituição. E, evidentemente, que neste intervalo, né, terá que disponibilizar para a sociedade, para o público em geral, a proposta para que possa ser avaliada. Observando este disposto constitucional, o Poder Executivo disponibilizou no seu site a proposta orçamentária de 2016 e encaminhou à Casa, à Câmara Municipal, essa proposta para 2016, presidente. Então, em 2016, nós temos uma proposta orçamentária de 140 milhões. Em 2014, 120 milhões. Então, observado a variação de inflação e os índices que o STN, que o Secretaria de Tesouro Nacional, disponibilizou para os municípios. Isso é uma projeção do 1º semestre. Evidentemente que, em função da economia, nós vamos de observar que houve aí uma variação até para menos. Mas é evidente que esta proposta ela tem que ser feita baseado nos 3 últimos exercícios. E nós avançamos um pouco. O exercício de 2012 para 2013 foi 84.520. O exercício de 2013 para 2014, 98.120. E o exercício de 2014 para 2015, 120 milhões. Então, esta é a proposta que foi apresentada a esta Casa, baseado na previsão, na estimativa que foi feita nesses 3 últimos exercícios e a projeção para 2016. Portanto, fixada a receita dentro dos diversos elementos aqui, que foi encaminhada para esta Casa, nós temos aí o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa em igual valor. O que é a Lei 4.320, que é a lei que disciplina a contabilidade pública? Ele diz que o Poder Executivo tem que estimar a receita baseado nas suas projeções normais, nas receitas próprias e nas transferências, e tem que fixar a despesa em igual valor, porque nunca a despesa pode estar maior do que a receita, né? Nós temos um exemplo aí, que o governo federal encaminhou um orçamento deficitário para o Congresso e esse orçamento foi devolvido, porque ele estimou a receita, meu caro amigo Kleber, né, vereador, de tantos bilhões. Aí botou uma despesa maior do que a receita. E a lei diz, você não pode gastar mais do que arrecada, ou você não pode fixar uma despesa maior do que a sua previsão, porque é incoerência, né? É o básico, é igual ao orçamento das famílias, né? Eu não posso, se eu tenho um salário de X, eu não posso gastar X mais Y, isso não existe. Então tem que haver este controle. Então, feito isso, tem os artigos 1º, 2º, né, que fixa a despesa, o 3º, aliás,
estima a receita e fixa a despesa, e tem os demais artigos que disciplina a questão das autorizações de suplementação, que o Poder Legislativo normalmente encaminha a casa, e o Poder Executivo encaminha a casa, e o Poder Legislativo avalia, aprova ou não, ou altera ou não. Neste caso, é uma lei una. Então, nós temos aqui uma proposta que ele inclui, inclusive, o orçamento da Câmara, o orçamento do Poder Legislativo, o orçamento do Poder Executivo, dentro da estrutura de créditos orçamentários, e tem também o orçamento do Poder Legislativo na própria lei, que o Poder Legislativo encaminhou ao Poder Executivo, no mês de agosto para setembro, a proposta da Câmara, e nós incorporamos a proposta como a Câmara mandou. Porque, evidentemente, quem sabe das suas necessidades, quem sabe da sua estimativa é a própria Câmara. Portanto, é uma das unidades administrativas, dentre as quais se inclui as demais do Poder Executivo, né? que são as unidades administrativas. Nós temos aqui um exemplo, e tem algumas premissas, né? Por exemplo, a estimativa da execução orçamentária de duas áreas fundamentais para a população, para a sociedade, é educação e saúde. Na educação, o Poder Executivo não pode gastar menos que 25% da sua arrecadação. Então, isso é básico. Ele jamais pode encaminhar para casa, porque se não comete um crime de responsabilidade, encaminhar uma proposta, que essa proposta seja inferior a 25%. E, no caso da saúde, inferior a 15%. Essa projeção, no caso da educação, está indo mais de 30%, e na educação e na saúde mais de 20%. Portanto, essa é a previsão do próximo ano. Nós temos aí, a partir da página da natureza de despesa, primeiro, que a primeira unidade administrativa orçamentária é a Câmara Municipal, que vai ter um orçamento de 4.988.000. Eu vou fazer assim, rapidamente, por unidade administrativa, evidentemente na particularização, se os senhores entenderem, ou as senhoras que aqui estão, porque trata-se de uma audiência pública, né? De algum questionamento pontual, nós estaremos à disposição. Portanto, a Câmara tem um orçamento de 4.988.000, o gabinete 4.566.000, ou 4.670.000, a Secretaria de Administração 5.325.000, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 18.241.980, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ele detalha, porque tem a autarquia de meio ambiente, que foi aprovada aqui por esta casa, que é vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, de 88.870. A Secretaria de Educação tem uma previsão orçamentária primeiro, no Fundo Municipal, de 16.375.672,65, e no Fundeb tem de 35.189.223,88. Se nós somarmos os dois valores, a nossa secretária está aqui, há de confirmar de que a previsão de execução orçamentária vai dar mais de 30% do valor do orçamento. Então, bem consubstanciado em todas as despesas que aí previstas. A Secretaria de Assistência Social, nós temos uma previsão de despesa de 7.150.674.000. A Secretaria de Assistência Social, aí o Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente, que é vinculado à Secretaria de 93.410.000, e a Secretaria de Defesa Social e Patrimonial, uma previsão de 5.031.660, dentre todas as suas despesas lá previstas. O Fundo Municipal de Saúde, que é a segunda secretaria em volume de recursos, né? Em torno de o Fundo Municipal de Saúde, em torno de 25.606.685,25, mais de despesas correntes de 1.022.000 e 1.137.200. Comporta em torno de 27 milhões. A Secretaria de Esporte e Lazer, que é a outra estrutura administrativa, em 973.000, com mais
o que comporta mais 1.431.449,31. A Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, no total de 2.348.870. A Secretaria de Cultura e Turismo, num valor de 3.843.090. E o Instituto de Previdência de Pacatuba Prev, que agora é o IPMP, de 3.781.699,06. A Secretaria de Finanças, 2.267.480. E nós temos uma reserva de contingência, que é prevista na Lei 4.320, de R$ 287 mil. Portanto, a previsão da receita, lá naqueles primeiros quadros que eu falei, de 140 milhões, com esse total de todas as unidades, mais a reserva de contingência, dá 140 milhões de reais, batendo a receita com a despesa. Portanto, senhor presidente, em síntese, era essa as informações que nós temos que passar assim, para a sociedade, para os senhores vereadores, né, e demais presentes esta casa e quem que está nos ouvindo. Em cada projeto, no projeto há um detalhamento de onde é que vai ser a secretaria tal, que é gasto pessoal, que é investimento, que é material de consumo, que é serviço terceiro. Então, nessa configuração, nós temos o detalhamento que aí vai para uma análise mais aprofundada, que cada um dos senhores deverão fazer isso, entendo que, como manda a legislação, como manda a Constituição, até o dia 31 de outubro, se assim entenderem, porque a casa tem autonomia para deliberar até diferente, se for o caso. Mas a Constituição manda... Como é esse orçamento de previsão de gasto? Porque uma Secretaria de Cultura e Turismo gastou 2 milhões e pouco em 2014. Aí, por que o orçamento vai para 3 milhões? Como é esse tipo de critério que é feito? Primeiro, nós temos uma avaliação da execução orçamentária, certo? Então, essa alteração de valores de aplicação, ela é muito correspondente à execução orçamentária. Então, nós temos um parâmetro. Qual é o parâmetro de orçamento? Como o Poder Executivo tem que encaminhar o Poder Legislativo até o dia 1º de outubro, o que normalmente é feito em todos os poderes, em todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, pega-se como parâmetro o mês de agosto, divide o orçamento da execução, não da previsão, mas da execução que foi feita, por 8 e multiplica por 12. E aplica-se um índice que a Secretaria de Tesouro Nacional manda. Então, todas essas despesas que foram estimadas aqui, foram, primeiro, por demandas da própria Secretaria, e por demandas da própria Secretarias, que encaminham os projetos, que a Secretaria encaminha esses projetos, e por orientação de um índice que é feito pelo STN, porque eu posso, dentro desta estimativa de receita, nós podemos, um ano, botar mais um pouco com a Secretaria X, um ano botar mais um pouco para outra secretaria. Depende da demanda que vem de cada secretaria. Então, esse orçamento ele é fruto de uma avaliação conjunta entre a área técnica e a parte administrativa. Portanto, são projetos que foram encaminhados, evidentemente, pela secretaria, que tem que contemplar mais recursos. E o critério básico é o índice que manda do STN. Nós não podemos fugir desse índice. Mas a movimentação de recursos, ela é uma prerrogativa da estrutura administrativa de cada ente federado. Sobre esses 35 milhões assim, do Fundeb, ele já deu uma explicação aí, mais ou menos aqui para o nosso colega aqui, que é uma estimativa, né, assim, mas este ano, assim, nós não sabemos se vai atingir 31, porque assim, vinha danado, mas aí começou a cair agora, o Fundeb, né? Houve uma queda do Fundeb. E aí, assim, a previsão poderia ultrapassar até 31 milhões, mas nós nem sabemos se vamos terminar o ano de 2015 com esses 31 milhões, né? É a previsão, né? Aí, assim, se atingir a 31 milhões, a gente tem como realmente, dentro desses cálculos que você
acabou de explicar aqui, de poder chegar a 35 milhões. Bom. E a primeira é essa pergunta. A outra é o seguinte, eu tenho como secretária, assim, em alguns momentos eu tenho sofrido, tenho sido, vamos dizer assim, vítima de algumas coisas, por exemplo, que eu quero executar e eu tenho um recurso, mas eu não tenho um orçamento. Aí eu preciso desempenhar de uma determinada coisa para poder conseguir ver onde é que eu posso desempenhar para poder empenhar e garantir aquilo que é prioridade e que a gente precisa executar. Então, eu não entendo muito de orçamento. Eu acho que a gente tem que ser, vamos dizer assim, bem transparente e pedir esclarecimento. Aí eu gostaria de saber onde é que no orçamento a gente pode acompanhar e ter este esclarecimento. Por exemplo, assim, porque, por exemplo, a gente vai comprar, quero comprar livro, agora, só como exemplo. Então, mas aí eu chego lá na contabilidade e a contabilidade diz que não tem orçamento. Aí eu vou ter que, não, mas vamos ver se desempenha em algum canto para poder garantir a aquisição dos livros. E eu gostaria de saber se não era possível a gente fazer um orçamento de uma forma, tendo em vista essas demandas que o senhor acabou de colocar, que realmente é em função das demandas que surgem, que a gente elabora projeto, que a gente envia as propostas para licitação e etc., né? A gente poder realmente não passar. Eu sei que é muito difícil, a contabilidade ela é flexível também, mas assim, agora mesmo a gente está passando por essa situação, em algumas questões que a Noeli poderia, assim, tentar uma melhor explicação do que eu, que ela é a diretora administrativa financeira, e eu, com certeza, ela entende melhor do que eu, secretária, sobre esse assunto. Mas as duas perguntas, para mim, é o suficiente para poder eu ficar satisfeita em relação à questão do orçamento. Sei que a Secretaria de Educação é uma secretaria privilegiada porque ela tem previsão constitucional de aplicação. E ainda temos um prefeito que é sensível demais à questão da educação. É prioridade educação para ele, e por essa razão, em nenhum ano da sua gestão, nós aplicamos só 25%. Nem foi no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, e, portanto, não será o último que ficará só em 25%. Todos os anos foi investido um percentual bem mais do que o percentual estabelecido pela Constituição brasileira. Primeiro, nós sabemos como está a nossa economia, etc. e tal, né? Não é segredo de ninguém que há uma crise no país, né? Reduções de receita, etc. Uma série de fatores que isso vai impactar nível federal porque concentra quase 72% dos recursos do país no governo federal, né? Mais aí uns 20 e pouco lá, e o município fica com uma parcelinha pequena, né? Então, é claro que essa implicação vai influenciar na arrecadação. A senhora falou bem, nós temos uma previsão aí de estimativa de 31 milhões, se nós colocássemos a estimativa do STN, ela passaria inclusive um pouco mais de 35. Mas a confirmação dessa arrecadação, ela só vai se consolidar em 31 de dezembro, né? E nós sabemos que há uma perspectiva de que esses recursos não cheguem nos cofres dos municípios como um todo. Mas a previsão, como nós temos um prazo constitucional de encaminhar ao Poder Legislativo a proposta de lei orçamentária até o dia 1º de outubro, é evidente que nós temos um parâmetro do primeiro semestre, que é o que o Secretaria de Tesouro Nacional nos impõe. Eles impõem um percentual que nós aplicamos às receitas e aí se estima essa receita. Isso é a primeira parâmetro, professora Diva. Que, evidentemente, dentro do parâmetro do STN, nós teríamos uma previsão de arrecadação de 35 milhões no próximo ano. Ponto. A outra questão é da execução orçamentária, né? Que é aquela história que angustia muito a senhora e a Noeli, que está ali na execução do dia a dia. E cada secretário, ele quer fazer a execução, de repente quer, sei lá,
comprar livro, como a senhora disse, quer fazer uma reforma numa escola, aí vem lá, não tem a dotação total, presidente. Na própria lei, professor, tem um item que trata da suplementação, que o Poder Legislativo, em todas as esferas de governo, eles concedem ao Poder Executivo, ao prefeito, no caso de Pacatuba, a prerrogativa de suplementar em uma dotação e tirar nota. Que é, por exemplo, vamos supor que nós fizéssemos uma estimativa para contratação de obra X. Essa obra não vai ser executada. Então, a senhora teria como anular aquela dotação, o prefeito teria como isso é uma prerrogativa do prefeito, porque ele tem que observar a estrutura de governo como um todo, né? Claro, atendendo às prioridades de cada secretaria. Então, ele acrescenta recursos orçamentários, eu quero dizer orçamentário, não financeiro, mas orçamentário para a secretaria A, tirando da secretaria B. O orçamento, ele jamais pode ser ultrapassado do valor autorizado pela Câmara. Mas a movimentação interna do orçamento, a própria Câmara já autoriza o prefeito a fazer. Pode ultrapassar em uma condição, é quando a receita total estimada, ela é ultrapassada. Nós estamos propondo à Câmara uma estimativa de 140 milhões. Suponhamos que no próximo ano, se der um bom inverno, né, que todas as estimativas, vamos dizer assim, graves, né, que estão trazendo para o nosso país, ela vai de água abaixo, nós esperamos que sim, né? O que ocorrer, haja uma receita superior, evidentemente que o município terá um excesso de arrecadação e isso ele pode aplicar. Uma outra situação, suponhamos que na previsão orçamentária não conste determinado investimento ou atividade que a senhora, como secretária, como gestora, queira executar e não conste no orçamento, nós temos uma saída. Qual é a saída? É voltar ao Poder Legislativo, porque só o Poder Legislativo pode aprovar. O prefeito propõe uma atividade que não conste no orçamento. Então, nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara, dizendo que essa atividade é importante, que ela tem correlação com o que foi feito no PPA aprovado pela Câmara, que a LDO assim permite, e a gente pode, depois de aprovação da própria Câmara, incluir essa atividade. É evidente que tem. No nosso caso, de Pacatuba, está sendo proposto 80% do valor do orçamento. Então, se eu tenho suponhamos aqui, o prefeito teria esta autorização para fazer esse remanejamento. Como se fosse não é remanejamento em si, mas é o seguinte, eu tirar X daqui e botar para colar. Então, ele pode fazer dentro da... Claro, ressalte-se, depois de aprovado pelo Poder Legislativo, né? A gente tem que ter bem claro que é quem dá a última palavra, somos nós não. Vocês, né? Agora, esse orçamento, a previsão do ano que vem, como você disse, já está disponível. Agora, o detalhamento por secretaria, sinceramente, também já está disponível no nosso site, nosso site da Prefeitura. E também tem, vamos dizer assim, na contabilidade, no gabinete, lá todos têm. No próprio site da Prefeitura já tem o projeto de lei lá. Foi, inclusive, publicado no site, viu, secretário? Não, no dia 1º de outubro. É de outubro. Zero. Mas aí eu estou à disposição para qualquer secretário, qualquer vereador, durante até a votação, tanto eu como as pessoas que fazem a contabilidade. Eu quero uma dúvida sobre esse aqui, por que tem X para cá e não tem X para ali? Aí nós vamos, claro, buscar lá nas informações que o secretário tudo certo para poder fazer. Só as suas considerações finais e Primeiro, agradecer a sua presença, né? Quero agradecer, né, mais uma vez aqui a acolhida, né, dos nossos dos senhores, né, vereadores, né, que estão, da sociedade presente aqui esta casa e, evidentemente, presidente, reafirmar aí uma orientação que já é de praxe, né, do senhor prefeito, de que a assessoria técnica da prefeitura está à disposição, né, dos senhores vereadores para qualquer informação que entender necessária. Evidentemente que até a votação, né, basta agendar, ligar e tal, qualquer hora nós estamos à disposição. Portanto, meus agradecimentos, né, a todos que fazem esta casa.